Imagina a seguinte cena. Alguém faz as malas para uma viagem super longa, né, esperando chegar a um resort de luxo com tudo pago. Uhum, afinal a pessoa trabalhou a vida inteira para isso. Exatamente. Trabalhou, pagou todos os impostos, não cometeu nenhum crime grave, aí chega no destino e, em vez de uma piscina tranquila e uma bebida bem gelada, recebe uma pá, um capacete e a instrução claríssima de começar a cavar sob um sol escaldante. Nossa, é o maior choque de realidade possível, né? O panfleto cultural daquela viagem prometia descanso eterno, mas o destino final é, na verdade, um imenso canteiro de obras a todo vapor. Pois é. E durante séculos, a humanidade cultivou essa ideia super reconfortante de que a morte é simplesmente o cair das cortinas, sabe? Tipo uma aposentadoria definitiva e pacífica. Sim, a ideia de que acabou, é só descansar agora. Mas e se cruzar essa rinha não for de forma alguma um descanso? E se for literalmente o primeiro dia num emprego novo, altamente exigente e incrivelmente organizado? Vamos destrinchar isso hoje. Com certeza. E é um tópico que muda tudo. Porque hoje as nossas fontes estão nos entregando um mapa. Mas assim, não é um mapa para nuvens fofinhas e coros angelicais inativos, né? É um manual de sobrevivência impressionantemente detalhado sobre a vida após a morte. E um manual baseado na jornada do espírito André Luiz, detalhada naqueles excertos do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um material denso e, olha, muito fascinante. Muito. E a missão do nosso mergulho profundo hoje é exatamente desconstruir essa transição que chega a ser assustadora do mundo físico para o plano espiritual. A premissa central aqui é que a transição não anula quem a pessoa é. A consciência sobrevive intacta e o ambiente que ela encontra é totalmente focado no trabalho contínuo, Uhum. na retificação pessoal e no serviço fraterno, tipo como uma lei cósmica imutável, sabe? E o que é fascinante aqui é que o choque inicial, aquela dor da transição, não é um castigo divino arbitrário. Não é um juiz apontando o dedo, né? Exato, não é. É descrito como uma etapa absolutamente vital para a evolução. Sem esse impacto mais brutal, a ilusão humana simplesmente não se quebra e não há despertar. E caramba, que choque monumental que é esse despertar. O autor espiritual relata que era um médico bem-sucedido na Terra, perfeitamente acostumado com o conforto, com o respeito social. Aqueles pequenos luxos da vida diária, né? Isso. Aí, de repente, ele acorda numa transição aterrorizante e descobre da pior maneira que a vida continua. E a transição não foi para um céu luminoso. Ele desperta num lugar chamado umbral. O famoso umbral, que é um conceito muito mal compreendido, inclusive. Muito. Porque é descrito como uma zona sombria, de dor aguda, um lugar infestado de medo e habitado por seres monstruosos. Ele passa anos vagando por ali, completamente perdido. Uhum. Mas o que me intriga, e eu queria sua visão sobre isso, é como um ambiente espiritual possa ser tão físico e aterrorizante. Essa é uma das explicações mais profundas que a gente encontra no material. Porque o texto é claro a mostrar que o umbral não é um inferno tradicional. Não tem um diabo com tridente. Exatamente. Não foi criado por uma divindade punitiva para torturar almas. Na verdade, ele funciona como uma gigantesca região de esgotamento de resíduos mentais. Resíduos mentais. Tá. Para a gente entender isso, precisamos olhar para a física do mundo espiritual que é descrita ali. No plano invisível, o pensamento tem massa e densidade. Nossa, o pensamento é quase um objeto físico lá. Sim, literalmente. Então, quando milhões de mentes desencarnam carregadas de culpa, de ódio, de medo e vícios, esses pensamentos densos se materializam. Eles criam uma atmosfera tão pesada que bloqueia as frequências mais altas de luz. Caramba. O umbral é a materialização coletiva do estado mental em desequilíbrio de quem chega lá. Basicamente, cada um leva o seu próprio purgatório na mala. É uma bagagem pesada. Muito pesada. E a soma de todas essas malas cria a paisagem ao redor. Isso explica por que as descrições que ele faz são tão viscerais, né?
Quem escuta pode achar que espírito flutua, que é transparente e não sente nada. Mas ele relata sentir uma fome devoradora. Uma fome que machuca mesmo. Sim, uma sede que escalda. A barba dele crescendo sem parar, a roupa rasgando com o tempo. Como isso é possível se o corpo biológico ficou lá na sepultura? Então, aí entra o conceito do perispírito, ou o corpo espiritual. Ele é uma cópia sutil do corpo físico, sabe? Mas ele responde diretamente aos comandos da mente. Ah, então é a mente que dita a biologia. Exato. Se a mente do André Luiz ainda estava completamente apegada às necessidades biológicas e àquele ciclo da matéria, o corpo espiritual dele reproduzia as exatas sensações de fome e de sede. Faz todo sentido. A continuidade dessa sensação fisiológica no ambiente de trevas é o que torna o processo tão desesperador para ele. Ele relata comer folhas agrestes, beber lama, e tudo isso é a mente aprisionada nos próprios reflexos que foram condicionados na Terra. Ando como uma criança. E parece que é só nesse momento de rendição absoluta, quando a arrogância quebra, que a frequência mental dele muda. Ele sintoniza com outra faixa vibratória. Isso. Muda o suficiente para que um resgate seja possível. Aí ele é socorrido por um benfeitor chamado Clarencio e levado para o hospital da colônia de Nosso Lar. E é exatamente nesse hospital que vem o segundo grande choque. E que choque! Olha, um choque que eu, pessoalmente, lendo o material, achei devastador, que é o diagnóstico médico. Sim, é uma cena fortíssima. O médico espiritual do hospital, que se chama Henrique de Luna, examina o corpo espiritual dele com uma precisão técnica absurda. Bem clínico mesmo. Muito clínico, não tem julgamento moral na voz dele, sabe? Não tem ninguém apontando o dedo, mas o diagnóstico que ele dá é direto e implacável. Clinicamente, o André Luiz é classificado como um suicida. Peraí, suicida? Mas, assim, ele narra no livro que lutou contra a morte num leito de casa de saúde por mais de 40 dias. Passou por cirurgias intestinais graves. Ele não tirou a própria vida intencionalmente. Pois é, parece um erro médico, né? Sim. Como que um médico espiritual faz esse salto e dá um diagnóstico desses? É aqui que o texto introduz aquela revelação perturbadora do suicídio inconsciente. O médico aponta, no corpo sutil dele, os danos exatos que causaram o colapso do corpo físico antes do tempo previsto. A oclusão intestinal que matou ele teve raízes em elementos cancerosos gerados por leviandades no campo da sífilis, que ele adquiriu por irresponsabilidade na juventude. Nossa! E não para por aí. O fígado estava completamente dilacerado, mas não por uma doença aleatória, e sim pela cólera, por explosões de raiva constantes e por uma absoluta falta de autodomínio. É a conta chegando. Exato. Todo o aparelho gástrico foi arruinado por excessos crônicos na alimentação e no uso do álcool, que ele considerava inofensivos e, sabe, super socialmente aceitos. Uau! Tentando processar isso, é como se o corpo humano fosse um carro alugado, Boa analogia. né? Imagina o motorista pega as chaves, roda por décadas, ignora as trocas de óleo, acelera até fundir o motor e ainda bate em todos os postes possíveis por pura negligência. E na hora de devolver o carro, ele acha que a locadora vai simplesmente sorrir e dizer obrigado. Mas a locadora não perdoa. Não mesmo. A locadora, que neste caso é a espiritualidade, tem um registro completo da telemetria do carro. E a multa pela destruição do patrimônio chega. Não é um castigo divino, é literalmente a conta do mau uso. É uma analogia perfeita. Porque a lição profunda aqui é que o corpo espiritual reflete de forma exata a história de como o corpo físico foi tratado. Não se trata de um tribunal celestial com um juiz ditando sentenças. É biologia pura. É uma constatação biológico-espiritual de causa e efeito. As emoções tóxicas e os abusos físicos corroem a estrutura sutil que sustenta a vida. E isso traz um peso gigantesco para quem está ouvindo a gente agora e pensando nos próprios hábitos. Porque como alguém lida com a vergonha esmagadora de perceber que desperdiçou a própria vida por pura indulgência cotidiana? É muito difícil. Ele não foi um criminoso clássico. Não era um vilão de filme. Era só um homem comum que sufocou os propósitos da vida num desejo incontido de bem-estar material. E a reação inicial dele é de muita vergonha e muita revolta.
o que paradoxalmente é o início da cura. O benfeitor explica que o remorso profundo funciona como uma asepsia da alma. Uma limpeza. Isso. E tem um detalhe assustador aí. Centenas de pessoas deixam a Terra diariamente, exatamente nessas mesmas condições de suicídio inconsciente. O choque serve como aquele espelho implacável da consciência, sabe? Uhum. Onde a pessoa não consegue mais mentir para si mesma. Exatamente. É somente a partir do momento em que a vaidade cede terreno à responsabilidade que o processo de reabilitação real pode começar. Bom, se o umbral é essa manifestação do caos mental que a gente falou, o momento do resgate leva ele para um ambiente que é o extremo oposto. E aqui as coisas ficam realmente interessantes. A organização surpreende muito. Demais, porque a transição da lama leva a uma metrópole com um nível de organização impressionante. Uma cidade inteira no além. Aí eu fico me perguntando se o umbral é construído pelo pensamento desequilibrado, quem planejou e construiu nosso lar. O material revela que a colônia tem uma fundação histórica bem rigorosa. Ela não surgiu do nada num passe de mágica espiritual. Não foi um estalar de dedos. Não. É uma cidade de transição antiga, fundada por portugueses lá no século XVI, e fica situada no plano invisível sobre o Brasil. E a fundação exigiu muito trabalho braçal e intelectual contra uma natureza fluídica bem áspera. Dá para imaginar. E lidando com as vibrações rudimentares das populações que habitavam a região na época, foi uma colonização estruturada inteiramente em serviço perseverante e solidariedade, sem o uso de violência ou escravidão como ocorria na Terra. E aqui a gente entra na estrutura, porque o texto detalha uma administração dividida em 6 ministérios. Tem o da regeneração, que pega o trabalho mais pesado ali nas fronteiras do umbral. Onde a barra é mais pesada. Exato. Tem o Ministério do Auxílio, onde ficam os complexos hospitalares, que é onde ele está internado, e aí sobem para comunicação, esclarecimento, elevação e a união divina. Mas, espera um pouco. Lá vem. Ministérios, burocracia complexa, hierarquia. Isso não soa exatamente como o pior pesadelo de uma repartição pública interminável? Imagina, ninguém quer morrer e ir parar num departamento gigantesco varrendo o chão da regeneração pela eternidade. É totalmente compreensível que soe como um pesadelo burocrático à primeira vista. Mas se a gente conectar isso à imagem maior, percebemos que precisamos entender o porquê dessa estrutura existir. Tá, me explica. Nós humanos somos profundamente desorganizados internamente. Se um espírito recém-desencarnado, que ainda está cheio de confusões e vícios, for simplesmente solto num ambiente de liberdade total e descanso absoluto, ele entra em colapso. Ah, a mente não aguenta o vazio. Não aguenta. O ócio eterno enlouquece a consciência ativa. Então, a estrutura de ministérios, com horários e tarefas, serve como um andaime terapêutico. Um andaime? Que imagem excelente. A burocracia ali não existe para atrasar processos, mas para garantir que mentes instáveis não destruam o ambiente coletivo e tenham um trilho seguro para voltar a progredir. Ah, isso faz muito sentido. É uma contenção necessária para mentes que ainda não sabem lidar com a própria liberdade. Mas há uma grande diferença em relação à Terra nessa hierarquia, certo? A posição lá não é definida por favorecimento político. Longe disso. A fundação de toda essa hierarquia é puramente meritocrática. O governador da cidade, por exemplo, não é alguém desfrutando de privilégios num palácio ocioso. Ele não fica só assinando papel. De jeito nenhum. Ele é o espírito que mais trabalha na colônia, privando-se do próprio repouso para sustentar a estabilidade de milhões de habitantes. E para ascender de um ministério para o outro, é exigida uma mudança íntima genuína e ampliação da capacidade de servir. O que levanta uma questão logística imensa para a gente pensar. Uma cidade que abriga milhões de habitantes, com hospitais enormes, fábricas, aeróquibos flutuando, tudo isso demanda esforço. Essas pessoas trabalham de verdade. Muito. E soam a camisa espiritual, digamos assim. Mas, se estamos no além e não há moedas de ouro nem cartões de crédito ou notas de papel circulando, como que essa economia funciona na prática? Como alguém compra uma casa lá e impede que um espírito mal-intencionado simplesmente ocupe uma mansão de graça? O sistema econômico lá é brilhante na sua simplicidade.
E é aí que entra o conceito do bônus hora. O famoso bônus hora. Isso, é a moeda da colônia. Mas não é um pedaço de metal. É o registro energético de uma hora de serviço útil, prestado à comunidade. O lema principal lá é que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E todo esforço é quantificado. A matemática desse sistema é fascinante, porque o texto explica que cada habitante precisa dar um mínimo de 8 horas de trabalho diário apenas para ter o direito básico à moradia coletiva, ao vestuário e à alimentação. O básico para sobreviver. Exato. E se a pessoa quiser progredir ou adquirir bens próprios, pode fazer até 4 horas extras diárias, chegando a um teto de 72 bônus hora por semana. E as coisas têm preço, né? Tem um preço alto, inclusive. Sim. Uma casa própria para reunir a família espiritual custa cerca de 30 mil bônus hora. Fazendo as contas, isso exige um tempo gigantesco de dedicação exclusiva. Muito trabalho. E o mais genial é que não existe herança financeira. A pessoa não pode transferir bônus hora para um parente preguiçoso. O que se herda é apenas a casa em si e o exemplo moral de quem trabalhou. E é essa mecânica que impede a desigualdade cruel que a gente vê na Terra. O bônus hora não é um ganho para ser acumulado e gerar riqueza ociosa ou para oprimir os outros. Ele é, na sua essência, uma contagem de evolução moral. Uma contagem de evolução, tá? Sim, porque quem trabalha mais tem mais capacidade de amar. Os bônus permitem adquirir coisas, claro, mas o valor mais profundo deles é o outro. Eles dão ao trabalhador o direito de interceder. A de pedir por quem está sofrendo. Isso, de pedir resgates ou auxílios especiais para entes queridos que estão na terra ou presos lá no umbral. A moeda não te deixa rico financeiramente. Ela expande a sua capacidade de exercer a caridade ativa. É impressionante pensar que, depois de toda a dor da morte, a pessoa ainda tem que bater ponto e cumprir expediente, né? Aquela visão utópica do descanso num mar de rosas é estraçalhada completamente. Quebrada em 1000 pedaços. Mas o próprio protagonista percebe que trabalhar como voluntário, limpando enfermarias pesadíssimas, é o que acaba curando a depressão e aquela saudade sufocante que ele sentia da família. O foco na dor do outro anestesia a própria dor. O trabalho não como punição, mas como cura. A ocupação útil salva a mente de ser engolida pelo próprio tédio e egoísmo. Nossa, isso é profundo, mas mudando um pouco o foco, isso nos leva a um gargalo prático que me deixou de queixo caído quando eu li. Qual parte? Pensa comigo, se a moeda de troca é o trabalho, e esses espíritos estão encarando turnos de 8 a 12 horas de esforço físico extenuante, essa matemática exige combustível. Ah, a questão da alimentação? Sim. Eu fico tentando imaginar o refeitório de um hospital espiritual, o que sustenta a biologia de um corpo fluídico que trabalha tanto. Porque o texto conta que essa necessidade de energia gerou uma verdadeira revolta popular na cidade. Essa é uma das histórias mais incríveis do livro. Foi um dos momentos mais críticos de nosso lar. A transição da alimentação física, que é pesada, para a nutrição espiritual fluídica, foi um processo dificílimo. Esbarrou em décadas de resistência social e teimosia. E bota teimosia nisso. A história relata que há cerca de um século atrás, lá no tempo deles, os recém-chegados exigiam mesas fartas. Eles queriam banquetes, bebidas estimulantes, queriam perpetuar os velhos vícios da terra no além. O que é natural, dado o nível de apego, né? Sim, mas o problema é que isso criava um distúrbio ambiental gigantesco na cidade. Mentes focadas na digestão de fluidos pesados emitiam vibrações muito densas. E essas vibrações criavam fendas energéticas, atraindo falanges de espíritos sombrios do umbral para as fronteiras da cidade. Atraíam predadores invisíveis. E o atual governador precisou intervir forte. Ele passou 30 longos anos tentando educar a população para adotar uma nutrição à base de inalação de princípios vitais da atmosfera e do consumo de água magnetizada. Mas a resistência foi feroz. Sim, e quem mais protestou foi uma surpresa, né? Pois é.
Fascinante notar que foi o Ministério do Esclarecimento, que seria a elite intelectual e científica da colônia. Eles enviaram relatórios alegando que a nova dieta sutil destruiria os corpos espirituais. A intelectualidade sempre arrumando desculpa para manter o vício. Sempre criando racionalizações complexas, né? E a situação perdeu controle de tal forma que as multidões do umbral tentaram invadir a colônia violentamente através daquelas fendas no Ministério da Regeneração. E aí a reação da cidade precisou ser drástica, porque o governador fechou ministérios, isolou rebeldes e autorizou de forma inédita que as muralhas da cidade emitissem dardos magnéticos. E olha, eu fiquei super curioso com isso. Como funciona uma cerca elétrica espiritual? É pura física de polaridade magnética aplicada à matéria sutil, sabe? A cidade precisou elevar massivamente a própria frequência vibratória e emitir choques magnéticos de repulsão. Como se fosse um campo de força repelente. Exatamente. Esses dardos não eram armas de destruição, mas descargas de energia de altíssima frequência que causavam repulsa imediata nos corpos densos dos invasores. Dispersava todo mundo sem causar dano letal. Foi um choque de sistema necessário para evitar a queda da colônia. E depois dessa medida extrema, a dieta sutil acabou prevalecendo. E com isso, a lucidez da população deu um salto incomensurável, né? A água magnetizada e o ar resolveram o problema da densidade. Mas o que me pegou de jeito foi a revelação de que a água é só o veículo. Ah, a conversa na casa da Laura. Exato. Numa conversa profunda na casa dessa família, a senhora Laura e o enfermeiro Lísias revelam qual é o verdadeiro pão divino do universo. E não é um elemento químico, é o amor. Isso levanta uma questão importantíssima e aprofunda a compreensão da biologia sutil, porque eles explicam uma lógica evolutiva que é belíssima. Quanto mais inferior é o ser na escala da criação, mais grosseiro é o processo de alimentação dele. O verme consome terra pesada. O homem come plantas e animais. Mas à medida que a alma se desapega da matéria e ascende, o corpo espiritual passa a se alimentar estritamente de vibrações de alta frequência. E a vibração primordial, a energia mais rica do universo, é o amor. Que bonito isso. Muito. A empatia, a conversa encorajadora, a afeição verdadeira não são apenas virtudes morais bonitinhas. São mecanismos literais de nutrição biológica para a alma. Nossa, e eu uso uma analogia mundana para tentar explicar isso. Sabe quando alguém está tão apaixonado ou tão absurdamente empolgado com um projeto de vida que solta aquela frase: eu trabalhei 10 horas seguidas e até esqueci de comer. E ainda assim a pessoa exibe uma energia infinita. Sim, a gente vê muito isso. E nosso lar, a explicação é que isso não é uma metáfora poética. É a biologia espiritual funcionando na prática. A conexão humana profunda e o afeto genuíno viram literalmente calorias espirituais. Um ambiente de paz alimenta as células, e o ódio envenena e drena tudo. É a constatação científica dentro dessa ótica de que dependemos visceralmente uns dos outros para ter energia. Quando as turmas de trabalhadores voltam exaustas de resgates difíceis nas zonas de trevas, elas se reúnem em ambientes harmoniosos. Conversam, ouvem música, riem e trocam afeição autêntica. É o recarregar da bateria espiritual. Isso. Essa troca magnética recarrega o corpo de forma profunda. A solidão absoluta ou o egoísmo representam a verdadeira inanição lá. O amor é a força gravitacional que mantém a saúde. Incrível. Então, o que tudo isso significa juntando as peças dessa nossa vasta jornada de hoje? A grande e impactante lição que a gente extrai das fontes é que a morte não é um botão de desligar que apaga os problemas morais ou os boletos emocionais, né? De jeito nenhum. E definitivamente não é um bilhete de loteria que garante um passaporte para um paraíso ocioso. Não resolvidas não evaporam no último suspiro. Elas cruzam a fronteira coladas na consciência e precisam ser limpas através de muita disciplina, estudo e ajuda mútua. A angústia sufocante do umbral é só o diagnóstico da doença. A cura verdadeira acontece no momento em que o indivíduo engole o orgulho, veste o avental de serviço e arregaça as mangas para aliviar o fardo daqueles que sofrem ainda mais. Perfeito. É um convite urgente
a responsabilidade sobre os nossos microatos do cotidiano. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu sei que você tem um pensamento final provocativo para quem está acompanhando a gente. Tenho sim. Gostaria de deixar uma pulga atrás da orelha de quem escuta. Pensemos em toda essa estrutura cósmica de merecimento que acabamos de explorar. Se o bônus hora no mundo espiritual é medido estrita e exclusivamente pelo serviço útil prestado para facilitar o caminho do outro, como estaria o nosso próprio saldo bancário hoje se a moeda da nossa sociedade atual de repente se transformasse não naquilo que acumulamos de bens, mas exclusivamente no tempo e esforço que dedicamos a aliviar o peso da vida das outras pessoas? Caramba! É uma pergunta cortante que muda completamente a nossa perspectiva do que significa ser rico de verdade. Sabe aquela pessoa do início que fez as malas achando que ia para um resort de luxo e acabou num canteiro de obra segurando uma pá pesada? O choque de realidade. Pois é. Se a vida na próxima etapa é de fato o primeiro dia num trabalho exaustivo, porém curativo e divino, talvez a estratégia mais inteligente não seja ficar de braços cruzados na sala de espera aguardando a viagem, mas sim já pegar a pá e começar a ajudar na construção que nos cerca agora mesmo deste lado de cá. Nos vemos no próximo mergulho profundo.